A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a geração que verá a segunda vinda de Cristo. E hoje nós vamos tratar sobre os últimos dias. E a pergunta que eu quero fazer para você é: o que são os últimos dias? Antes de nós lermos os textos que falam sobre os últimos dias, inclusive o tão famoso e conhecido texto de Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Pedro ele vai dizer: estes são os últimos dias do qual falou o profeta Joel. Eu quero ler alguns textos como base para introduzir esse assunto. Fica comigo até o final dessa aula, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com muitos acréscimos, com entendimento acerca da segunda vinda de Cristo. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, tem uma expressão que eu gosto muito, que é dita por Paulo no capítulo 17. Quando Paulo ele está falando sobre o Deus invisível, que uma cidade não conhecia. Então Paulo ele vai fazer uma pregação e ele vai declarar o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ao abordar em uma das cidades que ele estava evangelizando acerca do Deus desconhecido, Paulo ele vai declarar que o nosso Deus é um Deus que criou os céus e a terra. Lembra de Bereshit? Lembra do princípio, onde Deus em 6 dias trabalhou, no 7º ele finalizou e descansou? Paulo ele está remetendo a esse assunto e ele declara que o nosso Deus é quem criou os céus e a terra. Porém, Paulo ele faz uma declaração que eu venho falando muito aqui nesta série sobre a geração que verá a vinda de Cristo. Paulo ele diz assim, que Deus, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Muitas pessoas têm ensinado que a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, existe algo que a gente vai estudar, inclusive na próxima aula, quando a gente for falar sobre o ciclo das 7 festas, que é conhecido ou chamado de os tempos determinados, os moedes de Deus. A Bíblia trabalha sempre com tempos determinados. O próprio apóstolo Paulo dá testemunho nesta passagem dizendo que Deus, quando criou os céus e a terra e fez de um só homem toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, ele também fixou tempos previamente estabelecidos, ou seja, existem tempos determinados para todas as coisas. Eu sei que eu já falei sobre isso em um vídeo onde eu falo sobre o último êxodo, e eu falo sobre Moisés e Arão como figura das duas testemunhas. Eu já falei, se você viu esse vídeo, é muito bom. Se você não viu, eu vou tentar deixar ele em algum canto aqui para você assistir. Inclusive, quando a gente fala dos tempos determinados e da vinda de Cristo acontecendo na virada do 4º para o 5º milênio, é interessante você recordar o seguinte, que quando você olha para uma menorá, você vai ver que a menorá ela tinha 7 hastes. Destas 7, a 4ª é a haste central. E você vai ver que Cristo ele veio justamente depois de 4.000 anos, na virada do 4º para o 5º. Por quê? A gente já falou sobre isso e a gente vai voltar a abordar na aula que vem, quando a gente for falar sobre as festas, que o cordeiro ele era separado por 4 dias e na virada do 4º para o 5º ele era sacrificado. Quando você olha para Cristo, não é diferente. Cristo também ele é o cordeiro que foi oferecido, que foi sacrificado desde a fundação do mundo, mas ele vem
para ser sacrificado. Ele foi separado desde o princípio, mas ele vai ser sacrificado no tempo determinado, na virada do quarto para o quinto milênio, quarto para o quinto dia profético. Agora, olha que interessante como a Bíblia ela se completa. Você sabia que uma menorá, além de ter 7 hastes que apontam para os 7 dias da criação, que apontam para os 7 milênios da humanidade, que apontam para o ciclo das 7 festas, para as 7 igrejas, você vai perceber que existe um mistério muito profundo aqui na menorá. Inclusive, eu tenho 2 vídeos que eu quero indicar para vocês. Um vídeo é onde eu falo sobre a menorá e a sarça que Moisés viu, porque há uma conexão muito profética sobre isso. E a segunda indicação que eu quero fazer é uma playlist sobre a menorá que tem no meu canal. Então entra lá e dá uma olhadinha. Eu vou tentar deixar aqui também para vocês assistirem. Agora, olha que interessante isto. Quando vocês olham, vocês vão perceber que não é por um acaso as coisas que Deus deixou revelado. Você vai ver que quando você lê sobre a menorá, é dito que a menorá, ela tinha aqui vários botões com amêndoas. Então, quando a gente faz uma soma, um cálculo, olha que interessante. Se você pegar cada uma destas marcas do castiçal e você somar por 3, ou seja, pelo botão, pela flor e pelo fruto, você vai ter aqui uma quantidade nas primeiras 3 hastes, lembrando que a central ela tinha uma a mais, né? Você vai ter a soma de 39. Olha que interessante. E se você somar depois as últimas 3 hastes, você vai ter a soma de 27. Por que isso é interessante, irmãos? Porque você está vendo o quê? A palavra de Deus. Você está vendo exatamente os 39 livros do Velho Testamento, da Primeira Aliança, e os 27 do Novo Testamento. Olha que interessante. Só que não é para menos que você vai ver exatamente isto. Se você contar as primeiras 4 hastes que apontam para 4 milênios, você também tem os 39 livros da Primeira Aliança, do Velho Testamento. E quando você olha, é exatamente nesta virada que Cristo vem e agora vai ser escrito o Novo Testamento, a nova aliança selada com o sangue de Cristo. E nós temos 27 livros exatamente correspondente a essas 3 hastes. Por que isso é interessante, irmãos? Você percebe a perfeição das coisas de Deus, como elas estão todas conectadas, como Deus trabalha com tempos determinados, como Deus fixou tempos previamente estabelecidos. Então você vai começar a ver isso, e isso vai ficar muito mais claro na aula que vem, quando a gente for falar sobre o ciclo das 7 festas. Então, eu quero ler mais um texto demonstrando para vocês que esses tempos fixados, previamente estabelecidos por Deus, eles estavam divididos em etapas ou em porções. Quando a gente lê o profeta Isaías, uma passagem muito conhecida, Isaías 9, aquela passagem que diz, né, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa passagem é muito interessante porque ela começa declarando o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha que interessante, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Esse texto, profeticamente, ele está se referindo à primeira vinda de Cristo. Inclusive, essa passagem ela é citada por Mateus no seu evangelho, naquele momento em que Jesus fica sabendo que João Batista é preso, e Jesus deixa Nazaré e vai pregar na região da Galileia, próximo a Cafarnaum, a Zebulon, a Naftali.
E então Mateus diz: isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho junto ao mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Perceberam que Mateus, ele está citando Isaías 9, e ele está falando a mesma coisa. Ele estava dizendo que aquilo que Isaías profetizou cumpriu-se na primeira vinda de Cristo. E agora, eu pergunto para vocês, quando que se deu a primeira vinda de Cristo? Exatamente na virada do 4º para o 5º milênio. Lembra da menorá que eu mostrei para vocês? Só que Isaías, ele cita uma expressão que ela é muito profética. Isaías fala sobre os primeiros e os últimos tempos. E talvez o mais importante desse texto profético é que Isaías ele está apontando também para a virada de chave dos primeiros para os últimos tempos, que era justamente a vinda de Cristo, aquele que faria com que a sua luz resplandecesse em meio às trevas, em meio àqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceria a luz. Você percebe que Isaías fala que nos primeiros tempos, olha só que interessante, está bem aqui, ó. Nos primeiros tempos, Zebulon e Naftali estavam em trevas, mas nos últimos tempos, eles andariam na luz. Por quê? Porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem era essa grande luz? Está aqui, irmãos, a vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo é a chave para mudar os primeiros tempos previamente estabelecidos por Deus para os últimos tempos. Eu vou tentar deixar mais claro mostrando um mapa mental. É como se a gente juntasse agora o que Paulo diz em Atos 17, o que Isaías profetizou em Isaías capítulo 9, e você vai ver que Deus é aquele que desde o princípio criou os céus e a terra, e que desde o primeiro homem ele criou toda a humanidade para habitar a terra e estabeleceu previamente tempos determinados. E olha que interessante, segundo Isaías, os primeiros tempos, eles eram aquele período que antecedia a vinda do Messias, ou seja, esses 4 dias proféticos, ou os 4.000 anos que precediam a vinda de Cristo. Eles são chamados de os primeiros tempos na linguagem do profeta Isaías. Agora, a partir do momento que Jesus se manifesta, você vê a vinda de Cristo, a luz do mundo, para que o povo que andava em trevas pudesse ver o resplendor dessa luz, e aqueles que andavam no vale da sombra da morte resplandecesse essa luz. A partir de Cristo, agora nós temos uma virada, porque nós temos os últimos tempos na linguagem de Isaías. E se a gente colocar numa linha do tempo, você vai perceber que os últimos tempos estão apontando para estes últimos dias. Então, você consegue compreender, quando você analisa a linguagem dos apóstolos, dos profetas, como eles entendiam essa questão dos primeiros e dos últimos tempos, que também vai dar origem à expressão dos primeiros e dos últimos dias? Se você entendeu essa expressão e o ponto de chave, a virada de chave entre os primeiros e os últimos tempos, e como isso está conectado com a primeira vinda de Cristo, você vai conseguir compreender com maior clareza agora os eventos até a segunda vinda de Cristo também. Então vamos falar agora, dando foco não mais nos primeiros tempos, mas dando um foco nestes últimos tempos, porque esse é o período que também vai ser chamado de os últimos dias. Olha só como essa linguagem ela vai estar presente também no Novo Testamento. Quando a gente lê Hebreus capítulo 1, o autor de Hebreus escreve o seguinte: havendo Deus outrora, ele está falando dos
primeiros tempos, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Quando a gente olha para esse mapa que eu acabei de demonstrar para vocês, vocês vão perceber que nos primeiros 4.000 anos de história, Deus veio falando por meio dos seus profetas. Basta você pegar uma Bíblia na mão e quando você pega essa Bíblia, você vai dividir ela. E olha que interessante. A maior parte da Bíblia, você vai ver aqui, ó, durante 4.000 anos de história, Deus veio falando por meio dos seus profetas. E depois você vai perceber agora que nos últimos dias, Deus falou por meio do seu Filho. Por isso que nós temos a revelação dos evangelhos, das palavras de Jesus que foram registradas pelos seus seguidores, do livro do Apocalipse, que é uma revelação que Deus deu a Jesus para deixar ao seu servo, para que entregasse a sua igreja. Então você percebe isso, irmãos? Quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber o que o autor de Hebreus estava dizendo, que nos primeiros dias, que outrora, nos primeiros tempos, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e por muitas maneiras aos pais pelos profetas, veja que ele estava falando que durante 4.000 anos Deus usou profetas para falar, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Perceba, nos primeiros tempos, os primeiros dias, os primeiros 4.000 anos, Deus falou por meio dos profetas. A partir dessa virada da vinda de Cristo, nós temos os últimos dias. Perceberam? Últimos dias. E nestes últimos dias, nós temos agora as palavras de Jesus, ou seja, pelo Filho. Então, preste atenção. Como essa palavra últimos dias não se refere apenas, como muitas pessoas pensam, aos últimos 100 anos da humanidade, aos últimos 70 anos, ou aos últimos 7 anos da humanidade. Pelo contrário, os últimos dias, eles começaram há quase 2.000 anos de história, com a primeira vinda de Cristo. Olha que interessante, o autor de Hebreus, ele sustenta essa mesma ideia apresentada por Paulo, por Isaías e pelo apóstolo Pedro, como a gente já vai ver. Ele diz, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja o que o autor de Hebreus estava dizendo, que outrora, nos primeiros 4 milênios, Deus falou por meio dos profetas, mas que agora, nos últimos dias, tem falado pelo Filho, ou seja, desde Cristo para frente, nós temos os últimos dias. Os últimos dias não se referem apenas aos últimos 100 anos da humanidade, aos últimos 70 anos ou aos últimos 7 anos da humanidade. Os últimos dias, para quem conta e entende que Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansou. E para quem compreende que isso é uma linguagem profética que estava apontando para os 7 milênios da humanidade, onde durante 6.000 anos Deus trabalha, mas no 7º é o reino milenar, você vai entender que durante os primeiros tempos, os primeiros 4 milênios, Deus falou por meio dos profetas, mas agora por meio dos últimos dias, Deus tem falado por meio do Filho. Quando você começa a compreender isso, vai ficar muito mais claro. Tendo lançado toda essa base, agora vamos ler o apóstolo Pedro, um texto muito conhecido quando a gente fala dos últimos dias. Pedro, no dia de Pentecostes, olha de novo aqui as festas, por quê? Porque, para quem não lembra, quando a gente olha para o ciclo das 7 festas, as festas elas estão apontando para os tempos determinados de Deus, para os primeiros e os últimos dias. Então, olha que interessante, no dia de Pentecostes, que
aconteceu na primeira vinda de Cristo, nós estamos vendo justamente Pedro reconhecendo essa virada de chave entre os primeiros e os últimos tempos, entre os primeiros e os últimos dias. E a grande virada de chave era justamente a primeira vinda de Cristo e a instituição de uma nova aliança. Então olha que interessante o que está sendo dito ali. Quando o Espírito Santo é derramado, e ali vocês veem um fenômeno que é o falar em línguas. Inclusive, eu tenho aulas aqui no meu canal sobre o falar em línguas, que eu vou deixar aqui para vocês também. Quando vocês veem no dia de Pentecostes o falar em línguas, muitas pessoas não compreenderam. Enquanto alguns ouviam no seu idioma, outros viam eles enrolando a língua e achavam que estavam bêbados e zombavam. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e ele explica o que estava acontecendo. Então preste atenção. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como estão supondo. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, olha só que interessante, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. E sobre todos os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Olha a expressão, últimos dias, naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Perceberam que na linguagem do apóstolo Pedro, ao ler os profetas, Pedro está compreendendo que agora, com a manifestação de Cristo, a sua morte, ressurreição e o derramar do Espírito Santo, começou os últimos dias. Ou seja, na mente de Pedro havia uma contagem, como se os primeiros dias tivessem passado e agora estivéssemos nos últimos dias. E qual é o marco dos últimos dias? É justamente a manifestação do Filho, assim como Isaías havia predito, assim como o autor de Hebreus também havia interpretado, assim como Paulo também demonstra. Agora você vê nas palavras de Pedro que ele também compreende que existe um tempo determinado e que, por ocasião do derramar do Espírito Santo, começam os últimos dias. Então, mais uma vez, perceba, os últimos dias não se referem apenas aos últimos anos da humanidade, mas os últimos dias eles começaram desde a primeira vinda de Cristo, desde o selar da nova aliança, desde o derramar do Espírito Santo, e já fazem pelo menos 2 dias proféticos, ou cerca de 2000 anos, a contar não do nascimento de Jesus, mas da morte e ressurreição. Creio que nós estamos para completar 2000 anos em breve, como eu já expliquei nas últimas aulas. Quando a gente olha para isso, já fazem pelo menos 2 dias proféticos, ou 2000 anos, os últimos dias, que nós vemos o derramar do Espírito Santo, pessoas tendo sonhos, tendo visões, profetizando, o Espírito sendo derramado sobre todos, né? Sobre judeus, sobre gentios, sobre livres, sobre escravos, sobre jovens, sobre anciões. Você percebe o derramar do Espírito Santo nos últimos dias? E isso também está ligado com a menorá. A menorá que era acesa tardes e manhãs. Ela foi acesa no Pentecoste e ela será acesa no tempo do fim de novo. Isso tem a ver com as chuvas, temporãs e serôdias, onde você vê o derramar do Espírito Santo no princípio, mas você vai ver ele de novo no final. Tem muitas coisas que estão ligadas a esse período de tempo. Porém, eu vou ler mais algumas passagens só para você entender. Quando a gente continua lendo, para você entender a mentalidade de Pedro,
Eu quero ler 2 Pedro, capítulo 3. Olha que texto interessante. Quando a gente lê o texto da carta de Pedro, as pessoas estavam questionando a Pedro, dizendo o que é feito das promessas da vinda do Senhor, que vocês tanto falam que o Senhor vai voltar. E aí muitas pessoas questionavam dizendo, poxa, os nossos pais dormiram e as coisas continuam iguais desde o princípio da criação. Então, é nesse contexto que Pedro, de novo, ele vai citar os tempos determinados do Senhor. Ele vai pegar aquela linguagem dos 7 dias da criação, lembrando que para Deus um dia é como 1000 anos, como Moisés escreveu nos Salmos 90, ensina-nos a ter um coração sábio, que conte os nossos dias, ensine-nos a contar os nossos dias. Pedro, com tudo o que ele aprendeu dos profetas, da lei, dos salmos e do próprio Cristo, Pedro agora, com essa mentalidade, entendendo os 7 dias da criação como eles apontavam para 7 milênios, ele vai falar o seguinte para as pessoas: amados, escrevo-vos agora para que, nesta segunda carta, em ambas as quais eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero. As pessoas tinham um ânimo e nem sempre era algo falso ou era um ataque. Às vezes era sincero, as pessoas queriam saber, poxa, quando que Jesus vai voltar? Vocês estão toda hora falando que Jesus vai voltar. Quando que Jesus volta? E Pedro está dizendo, gente, eu vou exortar vocês no vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que os últimos dias virão escarnecedores. Quando ele fala dos últimos dias, ele não estava falando que só no tempo do fim vai haver escarnecedores. Ele estava dizendo que desde Cristo até o tempo do fim haveriam escarnecedores zombando da pregação, porque a gente anuncia que Jesus vai vir uma segunda vez e as pessoas dizem, cadê essa vinda que a gente nunca vê? Muitas pessoas morrem anunciando que Jesus vai voltar e Jesus ainda não voltou. Mas olha só o que Pedro vai responder, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Aqui são as palavras dos escarnecedores. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, agora é Pedro, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade existem céus e terra, e que foram tiradas das águas e no meio das águas subsistem, pelas quais coisas pereceu o mundo que então coberto nas águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra estão reservadas para o tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e em piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus como fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pedro estava respondendo para aqueles que tinham um ânimo sincero, mas também para aqueles escarnecedores. E Pedro está dizendo, não se esqueçam de uma coisa, que nos últimos dias virão escarnecedores. E ele estava falando dos últimos 2000 anos. Ele diz, mas não se esqueçam de uma coisa, esses escarnecedores ignoram uma coisa, que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. E Pedro, ele vai fazer um acréscimo. Ele também vai falar que esta terra que hoje existe está guardada para o dia do juízo, ou para o dia do Senhor que virá como um ladrão.
aonde todos os elementos serão destruídos pelo fogo na vinda do dia de Deus. Essas três expressões, dia do juízo, dia do Senhor e dia de Deus, são diferentes da expressão últimos dias. Gravem isso. Quando a gente fala dos últimos dias, está apontando para os últimos 2000 anos. Incluindo também, a gente pode botar nesse pacote o milênio, os últimos 3000 anos. Quando a gente fala da expressão dia do juízo, o dia do Senhor que virá como um ladrão, ou a vinda do dia de Deus, essas expressões, sim, elas não estão falando de milênios, mas estão falando de um dia específico, que é o dia que o Senhor há de se manifestar. E eu vou demonstrar isso já já para vocês, tá? Então, quando a gente olha, perceba que Pedro, ele estava apontando para a criação, para os 7 dias. Ele está dizendo que para Deus, um dia é como 1000 anos. Já se passaram 4 dias proféticos até a primeira vinda de Cristo. Mais 2 dias, os últimos, praticamente estão se cumprindo agora na nossa geração. Em breve, nós veremos o milênio descrito em Apocalipse 20. Estes são os últimos dias anunciados pela palavra de Deus. Isso vai ficar muito mais claro nesse mapa que eu montei para vocês, que eu quero demonstrar algo interessante. Nós temos os primeiros tempos, segundo Isaías 9, em que o povo andava em trevas, até a manifestação de Jesus, quando Jesus vem, sela uma nova aliança, derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja. Agora nós temos uma virada de chave para os últimos tempos, também chamado pelos profetas e apóstolos de os últimos dias. Então você tem 4000 anos de história, ou 4 dias proféticos que apontavam para os primeiros dias, os primeiros tempos. Com a vinda de Cristo e o derramar do Espírito Santo, nós começamos agora a reta final, que são os últimos dias, os últimos tempos, os últimos 2000 anos. Até aqui, creio que já deve ter ficado claro o que são os últimos dias e mais, quando eles começaram. Nós sabemos que os últimos dias, eles se referem a esse período que começou com a primeira vinda de Cristo e o derramar do Espírito Santo. Então são cerca de 2000 anos que nós já estamos vivendo os últimos dias. Mas talvez a pergunta mais importante para a nossa geração, para nós que já estamos há 2000 anos vivendo os últimos dias, a pergunta mais importante é: quando esses últimos dias vão finalizar? Quando se completam os últimos dias? E com isso a gente vê também a vinda de Cristo, o milênio e tudo mais. Então, eu creio que a resposta estava justamente na profecia citada por Pedro no dia de Pentecostes, quando ele cita Joel. Porque Joel, ele fala de 2 camadas de revelação na sua profecia, de coisas que aconteceriam nos últimos dias. Joel profetiza as primeiras e as últimas chuvas, o primeiro derramar do Espírito Santo, mas também o último derramar do Espírito Santo. E aqui entra uma questão, que eu quero ler Joel para vocês, só para vocês entenderem quais são os sinais que mostravam o início dos últimos dias, mas quais são os sinais que também vão marcar o fim desses últimos dias. Então preste atenção, vamos ler Joel. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito. Esse depois é depois do quê? Depois dos primeiros dias eu vou derramar o meu espírito, agora nos últimos. Mas uma coisa que você vai perceber é que Joel, ele não usou a expressão últimos dias. Foi Pedro que, pelo Espírito Santo, interpretou que isso se referia aos últimos dias. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Veja que a expressão naqueles dias está apontando para os últimos dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça.
O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele a quem o Senhor chamar. Assim como Pedro, Joel também cita duas expressões que são importantes. Naqueles dias, fala dos últimos dias, que começaram lá com a primeira vinda de Cristo. Já a expressão o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, se refere ao dia da vinda. Assim como Pedro escreveu na sua carta falando sobre os últimos dias, mas também falando sobre o dia do juízo, ou o dia do Senhor que virá como ladrão, o dia da vinda de Deus. Existem expressões que a gente não pode confundir. Os últimos dias, ou naqueles dias, estavam apontando para 2000 anos. O grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do Senhor que virá como um ladrão, ou o dia da vinda de Deus, eles estão apontando sim para um dia específico na agenda de Deus, nos tempos previamente estabelecidos por Deus, que é o dia da segunda vinda do Senhor. Por que eu mostrei isso? Porque esse texto ele está mostrando dois eventos que aconteceriam. O primeiro deles, ele está falando sobre o derramar do Espírito Santo, que já aconteceu na vinda de Cristo, que já aconteceu a partir do dia de Pentecostes. Mas Joel também profetizou outro evento. Que evento é esse? Aqui, ó. Ele profetizou que o sol se converteria em trevas, que a lua se converteria em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Desde o dia de Pentecostes para frente, houve o sol escurecendo, o sol se tornando em trevas, a lua se tornando em sangue, ou as estrelas caindo do céu, os poderes do céu sendo abalados? Não. Mas você vê que esses eventos, assim como o derramar do Espírito Santo, fazem parte dos últimos dias? Por que ele profetizou isso junto? Porque é uma profecia que estava demonstrando o começo e o fim dos últimos dias. O começo é marcado pelo derramar do Espírito Santo, pelas primeiras chuvas. O fim será marcado pelas últimas chuvas, que também fala do derramar do Espírito Santo, mas também seria marcado por sinais cósmicos no sol, na lua, nas estrelas, nos céus, nos mares. Eu vou demonstrar isso para vocês em um slide. Os últimos dias, eles começam com a primeira vinda de Cristo e o derramar do Espírito Santo. Então, desde o princípio, nós estamos vivendo os últimos dias, desde a primeira vinda de Cristo. Porém, os últimos dias finalizam quando? É só você olhar para o que o profeta Joel e o que Pedro anunciaram. Porque vocês vão ver que, além de dizer que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, que eles profetizariam, teriam visões e teriam sonhos, vocês veem que Joel e Pedro também anunciaram que antes do grande e terrível dia do Senhor, do dia do juízo, daquele dia que virá como um ladrão, o sol escureceria, a lua não daria sua claridade, haveria sinais no céu como sangue, fogo e coluna de fumaça, antes que viesse o dia do Senhor. Então é dito que naquele dia os santos seriam reunidos no Monte Sião. Veja que na primeira aliança nós temos o Monte Sinai. Na nova aliança nós nos achegamos por meio de Cristo ao Monte Sião. O que é isso que estava sendo anunciado, irmãos? Isso é tremendo demais. Eu não vou citar aqui os textos para a aula não ficar mais longa, eu não vou botar na tela, mas eu vou citar de cabeça. Quando que virá esses sinais do sol, da lua e das estrelas? Eles não aconteceram no dia de Pentecostes e nem depois do dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes a gente viu o derramar do Espírito Santo, mas o sol não escureceu. A lua não se tornou em sangue, não houve colunas de fogo, de sangue ou de fumaça nos céus. Vocês veem que isso estava apontando para a segunda vinda de Cristo.
Porque na segunda vinda de Cristo, antes do grande e terrível dia do Senhor, nós vamos ver justamente esses sinais. E isso foi profetizado por Jesus, isso foi profetizado pelo apóstolo João no livro do Apocalipse. Por exemplo, Isaías fala muito sobre isso, sobre o sol escurecendo, a lua não dando claridade. Joel fala muito sobre isso, o sol escurecendo, a lua não dando claridade. Mas Jesus deu o momento exato em que essa profecia vai se cumprir. Jesus diz assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias, Mateus 24, do 29 em diante, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, os poderes do céu serão abalados. Então vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Perceba que Joel e Pedro anunciaram os últimos dias e mostraram sinais que se cumpririam nesses últimos dias, desde o início até o final. Iniciava com o derramar do Espírito Santo e as primeiras chuvas, finalizava com o derramar do Espírito Santo e as últimas chuvas, mas também com sinais como o sol, a lua, colunas de fumaça. E Jesus, ele declara quando que acontecerá esses sinais no sol e na lua e nas estrelas. Ou seja, na reta final dos últimos dias, quando ele estiver para se manifestar nas nuvens. Por isso ele diz, depois da grande tribulação, vocês verão o sol escurecendo, a lua não dando a claridade, os poderes do céu sendo abalados. Então, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. As nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, uma vinda visível. E Jesus dará ordem aos seus anjos, ao som de... ao som de trombetas para recolher os seus eleitos. Irmãos, o que é isso? A vinda de Cristo após a grande tribulação para recolher os santos, para ressuscitar os que morreram em Cristo, mas também para arrebatar a sua igreja. Então, irmãos, percebam que os últimos dias, eles estão associados com o seu início, a primeira vinda de Cristo, ao derramar do Espírito Santo, e os seus últimos dias, eles finalizam justamente no grande e terrível dia do Senhor, no dia do juízo, naquele dia que virá como um ladrão, que será precedido pelo sol escurecendo, a lua não dando a claridade, os poderes do céu sendo abalados, nuvens, fogo e coluna de fumaça. E isso não foi profetizado apenas por Jesus em Mateus 24, porque o próprio Jesus revela a João no livro do Apocalipse, que na abertura do 6º selo, a gente vai ver o quê? Isso está lá em Apocalipse 6. Ele diz, o sol escureceu como tecido de crina negra, a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas caíram do céu como uma figueira quando chacoalhada e os seus figos verdes caem. Os poderes dos céus estão sendo abalados, porque o céu ele está se recolhendo como um pergaminho, está sendo trocado como vestimentas velhas. E então, as nações da terra estão se escondendo, aqueles que ainda estiverem vivos no final da grande tribulação, depois dos vários flagelos, vão começar a se esconder em bunkeres, em cavernas, vão dizer, caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que está vindo sobre as nuvens, daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque eles estão vendo Jesus vir, né, para punir o homem ímpio, por isso é chamado de o grande e terrível dia do Senhor para uns, mas também o dia de perdão para outros, o dia de buscar a sua igreja. E é isso que a gente vê nas festas, que a gente vai estudar na próxima aula, o dia da expiação, que era parte dos tempos determinados, dia de perdão para uns e dia de juízo para outros. Esse é o grande e terrível dia do Senhor, que segundo Jesus acontece imediatamente após a tribulação daqueles dias, e que dá fim ao que é chamado de os últimos dias, né, que começaram no Pentecostes, começaram por ocasião da primeira vinda de Cristo e vão finalizar por ocasião da segunda vinda de Cristo, dando início então ao 7º dia,
ao 7º milênio, ao reino milenar, o período de 1000 anos descrito por João no livro de Apocalipse, capítulo 20. E aí se cumpre algo que Joel também anunciou. Olha que interessante. Joel diz que o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Preste atenção que interessante isto. Joel estava anunciando que, por ocasião da vinda de Cristo, no Monte Sião estarão aqueles que forem salvos, aqueles que invocarem o nome do Senhor. Ou seja, todos estes que invocarem o nome do Senhor durante os últimos dias, quer sejam os que morreram, que vão ressuscitar, ou os que estiverem vivos e que vão ser arrebatados, eles vão ser transportados por meio do arrebatamento até o Monte Sião em Jerusalém. E quando Jesus, que vai passar pela terra, recolhendo os seus eleitos, vai nos levar até Jerusalém. E lá, quando Jesus descer para pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, nós vamos estar acompanhando Jesus. Como diz Apocalipse 19, montados em cavalos brancos, vindo com Cristo para a peleja do grande dia do Senhor, para a batalha do Armagedon, para o vale de Josafá, o vale da decisão, para aonde o Senhor vai punir os reis da terra, vai reuni-los para o dia do juízo. E a igreja estará junto, porque ele recolheu dos 4 cantos da terra e está levando para o Monte Sião em Jerusalém. Olha que interessante isto. E aqui nós temos muitas questões, porque você vê que é justamente o Monte Sião aqui também é não apenas literal, mas ele é simbólico. Porque o Monte Sião ele aponta para a nova aliança, ele está apontando para todos que estão, por meio de Cristo, inseridos na aliança e nas bênçãos abraâmicas, por meio da promessa. Na primeira aliança, quando Deus ainda falava por meio dos profetas, Deus levantou Moisés, um mediador, que selou a primeira aliança lá no Monte Sinai, aonde também você começa agora a ver por meio desse povo uma Jerusalém de baixo sendo edificada, um sacerdócio levítico sendo estabelecido. Naquele Monte Sinai houve fogo, trombetas e colunas de fumaça, mas Deus estava dizendo que agora, nos últimos dias, que começam por meio da manifestação do mediador da nova aliança, que é Cristo, não mais Moisés, que foi fiel em tudo na casa do Senhor, mas em Cristo, que é fiel, agora não como servo, mas como filho e mediador, não de uma aliança selada com sangue de animais, mas com uma aliança superior, selada com seu próprio sangue. A nova aliança, Cristo está nos introduzindo em Sião, que é a Jerusalém do alto, não a Jerusalém de baixo, que faz parte de um novo sacerdócio, porque aquele estava envelhecido e foi mudado, agora faz parte de um sacerdócio de Melquisedeque, um novo sacerdócio por meio de Cristo. Você vê que agora, assim como houve um Pentecostes em Sinai, 50 dias depois deles saírem do Egito, 50 dias depois da Páscoa, você vai ver que 50 dias depois da Páscoa, onde Jesus foi morto e ressuscitou em primícias, agora nós temos o Pentecostes no Monte Sião. E nesse Pentecostes é que nós estamos inseridos. Aqui estavam os primeiros tempos, os primeiros dias, outrora, quando Deus falou por meio dos seus servos, os profetas. Aqui estão os últimos dias, quando Deus falou por meio do seu Filho. E quando Deus manifestou a luz do mundo e derramou o seu Espírito sobre nós. Agora, esses últimos dias, eles vão se encerrar justamente por ocasião do grande e glorioso dia do Senhor. Glorioso para uns, mas terrível para outros. Esses últimos dias, eles são marcados por 2 eventos, o derramar do Espírito, mas também sinais no sol, na lua e colunas de fogo, de sangue e de fumaça. Então a gente vai ver que os últimos dias, eles
são marcados por dois eventos: as primeiras e as últimas chuvas, o derramar do Espírito Santo lá no princípio, mas também no final, mas também por sinais no sol, na lua e as colunas de fumaça que foram anunciadas. Quando você soma com outros textos bíblicos, como as palavras de Jesus em Mateus 24, as palavras de João no livro do Apocalipse, no 6º selo, você vai ver que isso está apontando para o final da grande tribulação e para a segunda vinda de Cristo. Então, se você quer entender o que são os últimos dias, você vai perceber, os primeiros dias apontavam para 4.000 anos, até a manifestação, a vinda do Cordeiro. Os últimos dias estão apontando para esse período de 2 dias proféticos, 2.000 anos, que antecedem o último dia. Por isso que Oséias também anuncia, como a gente já viu, que o Senhor viria, despedaçaria todo esse sistema, mas ele iria de volta e depois de 2 dias ele voltaria, sararia, daria vida e ao 3º dia ressuscitaria. Você vê que os profetas anunciam os últimos dias, fazendo essa divisão entre 2 dias proféticos, apontando para os últimos dias, e o 3º, o último dia. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desta aula. Eu acrescentei aqui no nosso mapa, que a gente vem vendo desde o primeiro módulo. Talvez você não vai perceber, porque são muitas coisas que já estão nesse mapa, são muitas aulas, mas eu acrescentei aqui em cima esse detalhe. Desde a primeira vinda de Cristo, aqui na virada do 4º para o 5º milênio, até a segunda vinda de Cristo, eu acrescentei mais esta linha, colocando os últimos dias, ou os últimos 2 dias proféticos. E o 3º será o dia em que viveremos com o Senhor, sendo levados para o Monte Sião. E naquele dia, a Bíblia diz assim que estaremos no Monte Sião, todo aquele que invocar o nome do Senhor, porque eles serão salvos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu quero convidar você para fazer parte aqui do nosso curso Escatologia Revelada, para você continuar estudando com a gente e não perder as próximas aulas. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre os tempos determinados de Deus, mas abordando o ciclo das 7 festas. Tá bom? Um abração e até a próxima aula.